18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Você na sintonia certa. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas, terça-feira, 8 de março de 2022. Data especial, hein? Boa noite, Artemisa Gadelha. Tudo bem? Tudo certinho contigo? Boa noite, Carlão. Cana. Tudo certinho. Olha, por aqui, com você. Olha, desejamos uma ótima noite e um bom programa para você que está acompanhando a gente, ainda do seu trabalho, enfim, no trânsito, em casa. Você está no melhor mix do Brasil. 6 horas, 2 minutos, começando mais uma edição do programa 18 horas. As principais notícias do dia, os destaques do dia, você confere aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hoje é o Dia das Mulheres, hein? Um dia super especial, é o Dia Internacional da Mulher. Mulheres que merecem, é claro, homenagens todos os dias por tudo que representam. Mulheres são guerreiras, trabalhadoras, professoras, pegam no pesado realmente, são sensíveis e cumprem aí o papel de pai e mãe, às vezes. Protagonistas empoderadas, poderosas, inovadoras e merecem, é claro, muitos e muitos presentes. Merecem flores, chocolate, carinho e, sobretudo, respeito, hein? Muito respeito, direitos iguais, uma vida digna, com certeza, reconhecimento e homenagens, muitas homenagens, não é isso, minha querida Artemisa Gadelha? Parabéns, inclusive, hein? Valeu. Isso mesmo, Carlão. E olha, não é só o dia de hoje, mas o Dia da Mulher, todos os dias, concordo. Mulheres que já são maioria nas escolas e nas universidades, mas que ainda sofrem preconceito, violência doméstica, de gênero e ainda são tratadas como se fossem inferiores. Ganham salários menores que os homens para exercer o mesmo cargo. São minorias ainda nos postos de comando e nos cargos eletivos. Mulheres que desempenham jornadas duplas no trabalho e em casa. Todas nós sabemos disso. Sim. Mulheres que precisam de mais espaços para mostrar que são competentes e podem mudar o mundo para melhor. E nós estamos mudando. Sim, mulheres que ainda são vistas aí por muitos como um instrumento sexual, hein? O que é horrível. Mulheres que são subjugadas o tempo inteiro, violentadas no ambiente familiar e nas guerras, como nós temos visto aí ultimamente. Mulheres que não fogem da luta, mulheres que gritam por liberdade e pelo fim da discriminação. E é claro, elas lutam aí por um mundo melhor, um mundo de oportunidades iguais e uma sociedade mais justa e, é claro, de paz, não é isso? É o nosso sonho, uma sociedade, sim, mais justa e de paz. E é para todas as mulheres que nós aqui do 18 Horas da Rádio Mix prestamos nossas homenagens e nosso reconhecimento. Isso mesmo, parabéns. Feliz Dia das Mulheres e que todos esses bons sentimentos sejam práticas diárias de todos nós. Nós, mulheres, merecemos e exigimos igualdade, empoderamento, respeito e dignidade. E é claro que todos nós, Artemisa Gadelha, torcemos aí para que um dia esses sonhos aí que são de vocês, e é claro que é um sonho comum a todos nós, se tornem cada dia mais realidade, não é isso? Aliás, mandar um beijão pra Karime, lembrei dela aqui agora no Dia das Mulheres, e parabéns mais uma vez pra você, Artemisa, tudo bem? Um grande abraço, viu, Carlão, para a Karime, enfim, para todas as mulheres que estão aqui conosco e para as mulheres que estão ouvindo também o programa 18 Horas. Valeu, mulheres! 18 horas! Olha só, no Dia Internacional da Mulher, vítimas do câncer lutam por direito a atendimento digno no Amazonas. Enquanto isso, a Delegacia da Mulher comemora a redução do feminicídio no estado e protagonismo da mulher nas denúncias de violência. A repórter Odineia Araújo tem essas informações. Elas são a maioria da população mundial, mas também são a maioria entre os desempregados, entre os que menos ganham e entre os que têm maior responsabilidade no lar, incluindo uma tripla jornada de trabalho. Nesse Dia Internacional da Mulher, a UBM, que é a União Brasileira de Mulheres no Amazonas, apresenta uma agenda de luta pela vida das mulheres da Amazônia. A coordenadora da UBM no Amazonas, Eliana Azevedo, diz que as conquistas foram muitas, mas na prática essas conquistas
conquistas ainda não estão todas viabilizadas. Eriana destaca o papel da mulher na política e lembra que no último dia 24 de fevereiro, o Brasil comemorou os 90 anos do direito pelo voto feminino no país. Mas apesar disso, as mulheres ainda são minoria na política. A gente comemorou o direito ao voto, os 90 anos do voto, mas a gente ainda tem uma participação de pouco mais de 13% nos parlamentos, não chega nem a 15% nos parlamentos. A gente conquistou alguns direitos, direitos mesmo, conquistados, como a Lei Maria da Penha, como a Lei de Importunação Sexual, como o aumento de pena para caso de estupro coletivo, algumas legislações, algumas questões avançaram muito, mas a gente ainda precisa ver isso sendo praticado. A gente não está aqui para fazer a guerra dos sexos, na verdade a gente está aqui buscando ainda consolidar direitos e se colocar numa posição de igualdade. Já no quesito violência, elas deixaram a condição de vítima e assumiram o papel de denunciante. De acordo com a delegada da mulher, Débora Mafra, hoje o Amazonas é considerado um exemplo na luta contra a agressão doméstica e o feminicídio. Nosso estado tem sido exemplo nesse combate, pois posso exemplificar o crime de feminicídio, que até o momento, em 2021, temos notícia de 4 ocorrências e nas 4 os agressores encontram-se segregados. Isso é o resultado dessa luta que acabo de comentar. Outro ponto interessante que deve ser mencionado refere-se ao fato de as mulheres estarem saindo da mesma condição de vítima de violência doméstica e passando a ser denunciantes. Isso demonstra a credibilidade na guerra contra os crimes domésticos da qual participamos todas juntas. Mulher apanhar caladinha dentro de casa está sendo episódio do passado na nossa história. As mulheres têm se tornado pessoas de coragem e passam a denunciar as agressões. Uma rede de proteção formada por policiais civis e militares, OAB, Judiciário, Defensoria e diversos órgãos tem contribuído para reduzir a violência feminina no estado. O que pouco tem avançado no dia delas ainda é o direito a um atendimento rápido para mulheres vítimas de câncer, por exemplo. As intermináveis filas para atendimento nos hospitais públicos do estado ainda estão aquém dos avanços dos direitos femininos. Elas ainda têm que esperar e muito, embora muitas não tenham mais tanto tempo assim para isso, conforme desabafa a presidente do Instituto Mãos que Criam Artes na luta contra o câncer, Aurinete Alves. Muitas vezes a mulher acaba morrendo, não podendo fazer o seu tratamento. Então, a dificuldade que nós temos é essa. E a nossa reivindicação do Instituto Mãos que Criam Arte é que as ONGs que trabalham fazendo esse trabalho voltado para as mulheres em tratamento de câncer de mama pudessem todas se unir num só pedido, que o nosso governo, nosso prefeito, ou as empresas possam se juntar e construir um hospital voltado para a mulher em tratamento de câncer de mama e câncer de útero. Porque hoje, gente, nós temos um hospital referência praticamente para o estado inteiro e mais para o estado vizinho, que não dá conta de atender todos os pacientes. Mas apesar do infortúnio, a esperança move essas mulheres em tratamento de câncer. Nesse dia especial, elas fazem questão de deixar uma palavra de otimismo a todas as mulheres. Nesse dia tão especial das mulheres, eu quero aqui deixar a minha mensagem de força, de fé, de esperança para todas essas mulheres do nosso Amazonas, para todas as mulheres ouvintes. Bora se cuidar, mulherada, não vamos deixar para depois, porque a nossa saúde é muito importante, a nossa vida é muito importante. E nós, mulheres aqui do Instituto Mãos que Criam Arte, queremos desejar a todas as mulheres do Amazonas, todas as suas ouvintes, um feliz dia! Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O Dia Internacional da Mulher foi oficializado pela Organização das Nações Unidas na década de 70. Em 8 de março de 1857, 129 operárias morreram carbonizadas em um incêndio criminoso ocorrido nas instalações de uma fábrica têxtil na cidade de Nova York para reprimir ali as greves das operárias. Mas essa história
é falsa. O incêndio teria de fato ocorrido em uma fábrica de tecidos, mas em 25 de março de 1911, devido aí às péssimas instalações elétricas, vitimizando então mulheres e homens. O certo, Artemisa, é que essa data simboliza aí a luta histórica das mulheres para terem suas condições equiparadas às dos homens. Inicialmente, 8 de março remetia à reivindicação por igualdade salarial, mas atualmente simboliza a luta das mulheres, não apenas contra a desigualdade salarial, mas também contra o machismo e contra a violência. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o uso de máscaras em locais abertos a partir do dia 16 deste mês não será mais obrigatório em Manaus. A decisão foi tomada pelo prefeito Davi Almeida após reunião com técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, a Sensa, e levou em consideração o avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19 na capital amazonense. Até o início desta terça-feira, mais de 85% da população vacinável, 12 anos ou mais, já haviam completado o ciclo vacinal, mas a aplicação da medida irá depender do número de casos registrados da Covid-19 nos próximos dias, Artemisa. Isso mesmo, Carlão. Olha, o Amazonas encontra-se ainda na fase laranja da pandemia. Vale lembrar que no começo deste ano o estado enfrentou um novo surto da doença por conta do avanço da Ômicron. Mais de 14 mil pessoas morreram no Amazonas por complicações da Covid e mais de 575 mil casos foram confirmados desde o começo da pandemia aqui no estado. Vamos saber mais detalhes sobre a decisão que coloca um fim, então, na obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos, na reportagem de Nathalie Moraes. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou hoje que não será mais obrigatório o uso de máscaras em locais abertos a partir do dia 16 deste mês. A decisão foi tomada após reunião realizada na sede da Secretaria Municipal de Saúde. A aplicação da medida irá depender do número de casos registrados da Covid-19. O anúncio foi publicado nas redes sociais da Prefeitura de Manaus. Sobre o uso de máscara, a não exigência do uso de máscara. 14 dias após o final do carnaval, a cautela que nós temos e a prudência, nós estaremos anunciando, a partir do dia 16, a não exigência do uso de máscaras em locais abertos na cidade de Manaus, dependendo da evolução epidemiológica da transmissibilidade da Covid-19. Portanto, nós estamos nos antecipando, anunciando a você nesse Dia das Mulheres que, dia 16, a próxima quarta-feira, dependendo da evolução ou não da transmissibilidade, nós estaremos não mais exigindo o uso de máscaras em locais abertos na cidade de Manaus. O Amazonas se encontra atualmente na fase laranja da pandemia. No começo deste ano, enfrentamos um novo surto da doença por conta do avanço da variante Ômicron. Até esta segunda-feira, mais de 14 mil pessoas morreram por conta da Covid-19 e mais de 575 mil casos foram confirmados desde o início da pandemia. Para o epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Jessen Orellana, a medida é desnecessária, já que muitos manauaras ainda não concluíram seu esquema vacinal. Uma medida que põe em risco a meta de controle da epidemia de Covid-19 e que pode estar prolongando a epidemia desnecessariamente de forma evitável, gerando casos novos, principalmente casos graves e mortes que poderiam ser plenamente evitáveis nesta fase da epidemia. Precisamos lembrar que temos uma grande quantidade, dezenas de milhares de manauaras que ainda não tomaram a primeira dose ou a segunda dose contra a Covid-19 e um número ainda maior de pessoas que não tomaram a terceira dose ou a dose de reforço. A decisão da Prefeitura de Manaus leva em consideração o avanço da campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui na capital. Até esta terça-feira, 67,2% dos manauaras estavam com o ciclo vacinal completo. No dia 31 de junho de 2020, foi publicado no Diário Oficial do município a lei que instituía a obrigatoriedade no uso de máscaras, com o objetivo de frear a transmissão
gestão da Covid. Mas desde a publicação desta lei, não houve de fato uma fiscalização, já que pela lei o uso obrigatório da proteção previa uma multa de mais de R$114. Mas desde a sua criação, a Prefeitura de Manaus nunca informou qual seria o órgão que faria esta fiscalização. Em todo o Brasil, pelo menos 5 estados, além do Distrito Federal, já autorizaram ou deram aval para o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras nas ruas e em ambientes abertos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, mais de um ano após a crise da falta de oxigênio hospitalar que matou pacientes de Covid-19 aqui no estado do Amazonas, o governo do Amazonas ainda compra cilindros de oxigênio com dispensa de licitação, alegando aí emergência ou calamidade pública. Isso mesmo, Carlão. E dessa vez a compra da Secretaria de Estado de Saúde foi de cilindros de oxigênio no valor de R$3,5 milhões junto à empresa Vieira e Rocha Comércio Atacadista de Produtos Químicos, a fim de atender aí aos pacientes da capital e também do interior do estado do Amazonas no enfrentamento à Covid-19. Vamos saber mais informações então na reportagem de Hector Silva. Por R$3,5 milhões, o governo do Amazonas fechou um contrato com a empresa Vieira e Rocha Comércio Atacadista de Produtos Químicos para a compra de cilindros de oxigênio com dispensa de licitação, alegando emergência ou calamidade pública, a fim de atender aos pacientes da capital e interior do estado do Amazonas no enfrentamento ao Covid-19. A compra foi questionada pelo deputado estadual Wilker Barreto, sem partido, que pertence à Comissão de Saúde e Previdência da Assembleia Legislativa do Amazonas. Para Wilker, o atual governo já deveria ter aprendido com os erros do passado em relação à falta de oxigênio registrada em janeiro de 2021. Uma falta clara de organização e negligência. Passado mais de um ano, continuamos no mesmo caos. Unidades hospitalares da capital e do interior ainda sem usina. E o governo praticando ainda dispensa de licitação para compras de cilindros para a capital e o interior. Hospitais como Platão Araújo sequer tem uma usina de oxigênio. Na minha opinião, a desorganização e as dispensas de licitação por parte do governo têm um caráter proposital. Quanto mais desorganizado ficar a coisa pública, mais fácil fica para os atos ilícitos desse governo. Em janeiro de 2021, o governador do estado, Wilson Lima, do PSC, anunciou que 30 mini-usinas de oxigênio estavam sendo adquiridas para reforçar a rede estadual de saúde e que estavam em processo de compra 500 concentradores de oxigênio e 5.000 cilindros para assegurar o abastecimento do insumo na rede. Segundo o governador, à época, com as novas aquisições, chegava a 62 a quantidade de mini-usinas destinadas a unidades de saúde da capital e do interior. Em dezembro do ano passado, o governo informou que, ao todo, pretende instalar 72 usinas de oxigênio e que 29 estavam em processo de aquisição, 20 para a capital e 9 para o interior. E mais 5 estavam em fase de instalação, sendo 2 na capital e 3 no interior. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Carlão e ouvintes, concordam comigo que um ano é tempo suficiente para o Estado instalar aí usinas de oxigênio em todas as unidades de saúde e não depender mais desse artifício, né, suspeito de dispensa de licitação para garantir oxigênios nos hospitais? É muita falta de planejamento, falta de gestão e, sobretudo, falta de vontade de fazer a coisa certa. O governador Wilson Lima realmente não aprendeu nada com os 2 colapsos
no sistema de saúde do Amazonas. Artemis, isso não está realmente cheirando bem. É bom aí os órgãos de controle fiscalizarem esse contrato, que certamente vão encontrar irregularidades aí. A Secretaria de Saúde do Estado vem sendo sugada por organização criminosa especializada em desviar recursos da saúde. E isso quem afirmou foi a própria Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Por isso, 3 secretários de saúde foram presos pela Polícia Federal e o governador se tornou aí réu numa ação criminal que está ainda, inclusive, tramitando no Superior Tribunal de Justiça. Ele foi acusado de liderar uma organização criminosa. Você está ouvindo 18 horas. Olha, agora vamos saber aí um pouco mais aí, né? Os bastidores da política amazonense com Artemisa Gadelha. Artemisa, tudo bem? Olha só, a Câmara Municipal de Manaus virou pauta de novo nesta terça-feira. O presidente Davi Reis, ele resolveu agora gastar o dinheiro do contribuinte na compra de novas cadeiras. Olha o valor, R$ 2.500 cada uma. É verdade, será isso? Mas a compra foi questionada pelos vereadores Amon Mandel e Rodrigo Guedes. Artemisa, confere esse valor, R$ 2.500 por cada. Por cada cadeira, Carlão e ouvintes. E olha, essa compra foi questionada, foi criticada, como você disse, pelos vereadores aí, Amon Mandel e Rodrigo Guedes. Os vereadores cobram uma resposta do presidente da casa, Davi Reis, sobre a necessidade do gasto, um gasto total aí de R$ 822 mil do dinheiro público com as novas cadeiras, entre outros móveis. Se você estiver acompanhando o programa 18 horas pelo Instagram e pelo YouTube, você pode ver o vídeo do desembarque das cadeiras na Câmara. Bom, o vereador Amon Mandel, sem partido, disse que essa troca foi desnecessária e ainda confirmou que a compra das cadeiras foi de uma empresa, de um parente dele, mas que ele não ia defender o que está errado. Vamos acompanhar então a entrevista com o vereador Amon Mandel. Eu deixo aqui o meu repúdio absoluto quanto à total falta de cuidado com o dinheiro público, na minha opinião, que o presidente do parlamento tem tido para com essa casa, para com a população manauara, na medida em que troca, sem necessidade, a mobília. E sabemos, a minha cadeira aqui não tinha nenhum problema. Para onde foram as cadeiras antigas e os móveis antigos? Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador Amon Mandel, ele que cobrou, além do presidente Davi Reis, também da mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus, sobre essa troca de mobiliário na Casa Legislativa. Bom, a empresa é a Movenorte Comércio e Representações Limitada, que tem como sócios Raquel Corren da Silva, Jorge Chalub Pereira, Jorge Chalub Pereira Filho e Delfim de Albuquerque Chalub Pereira. O vereador Rodrigo Guedes, do PSC, também criticou as novas cadeiras compradas pela Câmara Municipal de Manaus, que inclusive ainda estão plastificadas. Para ele, mais uma vez, a Câmara faz mau uso do dinheiro público. Rodrigo disse ainda que o que está acontecendo é o seguinte: a Câmara recebe o orçamento do município, mas não tem onde usar o dinheiro e, por isso, não quer devolver para que seja utilizado no que é realmente necessário para a população. E aí, gasta de qualquer jeito. Vamos ouvir então o vereador Rodrigo Guedes. Não havia absolutamente nenhuma necessidade de troca. E aí ontem, quando chegamos na Câmara Municipal de Manaus, nos deparamos com cadeiras novas de R$ 2.500 cada, vezes 41 vereadores, vezes a mesa diretora. Nós temos aí mais de R$ 100 mil de gasto do dinheiro público com cadeiras novas para vereador. Simplesmente repudio, não tenho como aceitar, não tenho como ficar calado, não tenho como dizer que isso é normal. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador Rodrigo Guedes e o primeiro vice-presidente da Câmara, o Wallace Oliveira do PROS, defendeu o presidente Davi Reis. Segundo ele, tudo que foi feito foi dentro de uma necessidade. Em nota, a Câmara Municipal de Manaus informou que está substituindo móveis e condicionadores de ar dos gabinetes dos vereadores, além de poltronas e cadeiras utilizadas no plenário da Casa Legislativa, conforme licitação na modalidade pregão presencial, que foi realizada
realizado em dezembro do ano passado. Bom, a troca dos itens foi iniciada na gestão anterior, quando os móveis dos setores administrativos da Câmara de Manaus foram renovados. E saindo, Carlão e ouvintes, do assunto das cadeiras, mas ainda permanecendo na Câmara Municipal de Manaus, o vereador Amon Mandel denunciou hoje o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis. Segundo ele, o presidente não está comunicando as decisões da mesa diretora. Amon faz parte da mesa como ouvidor geral da casa. Além dele, o vereador Gilmar Nascimento, do DEM, também criticou a falta de diálogo de Davi Reis. Ele que está há poucas semanas na Câmara Municipal de Manaus, substituindo aí a cadeira do ex-vereador Sandro Maia, cassado pelo TRE, já percebeu a falta de comunicação. Bom, por enquanto, Davi Reis permanece em silêncio em relação a esse assunto. Carlão. Ei, Artemis, hoje é o Dia Internacional das Mulheres e elas foram aí parabenizadas também pelas autoridades do Amazonas. Entre elas, o governador Wilson Lima, por exemplo, disse que há várias delas, olha só, no governo dele ocupando cargos em diversas secretarias do estado. Isso procede? Será que é desse jeito mesmo, Artemisa Gadelha? Todas as mulheres, elas estão bem posicionadas aí no governo? Wilson Lima? Pois é, Carlão, o discurso foi considerado raso, até porque a forma que as mulheres querem ser lembradas é em relação à igualdade social, salarial, enfim. Ainda desempenhamos as mesmas funções, nós dissemos isso no início do programa, as mesmas funções que os homens, assumimos as mesmas posturas e responsabilidades e, na maioria das vezes, ganhamos menos. Além de tudo isso, o Brasil permanece sendo um dos países que mais assassinam mulheres no mundo. E o Amazonas está em terceiro lugar nesse ranking, como vimos na reportagem, inclusive, da Odneia, né? Apesar de ter reduzido um pouco a questão da violência contra a mulher, nós ainda o Amazonas ocupa o terceiro lugar no ranking, né, do estado em relação aos assassinatos em relação às mulheres. Fato como esse que não pode ser ignorado, mesmo num dia de homenagem, né, às mulheres. Bom, mas voltando às ações do governador hoje, Sim. Ele cumprimentou algumas servidoras. E no CETAM, ele anunciou a ampliação do número de vagas ofertadas em cursos de profissionalização do CETAM de 4.300 para 8.600 vagas exclusivas para as mulheres. Uma boa notícia. Boa notícia. Bom, já o prefeito de Manaus, Davi Almeida, além da homenagem às servidoras do município, ele fez questão de sair da sede da prefeitura e foi para as ruas cumprimentar e saudar as mulheres em diversos pontos da capital amazonense. Davi Almeida também fez uma homenagem especial para a filha dele, a Fernanda Ariel, além também da mãe dele, Rosa Almeida, falecida em 2020, e ainda uma homenagem para a esposa Lúcia Melo, que perdeu a luta para o câncer em 2019. Carlão. Ok, Artemis, obrigado pelas informações. São 6h28 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos saber o tempo e a temperatura para esta noite de terça-feira aqui em Manaus. Teremos uma noite tranquila ou vai chover? Tempo e temperatura com Artemisa Gadelha. Previsão do tempo. Durante todo o dia tivemos aí sol com muitas nuvens, mas teremos agora no fim da tarde e início da noite pancadas de chuva, mínima de 24 graus e máxima de 32 graus na capital amazonense. Mix. Olha só, o nível do Rio Negro subiu mais 7 centímetros de ontem para hoje. Registra agora no Porto de Manaus a cota de 25 metros e 2 centímetros acima do nível do mar. Mix. E agora vamos direto para Brasília falar com o correspondente do programa 18 horas, Carlos Eduardo Matos. Boa noite. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Explica pra gente essa reunião de hoje com os técnicos da Cefaz do Amazonas e do Ministério da Economia para discutir, então, o decreto do governo federal que reduziu aí as vantagens, né, comparativas da Zona Franca de Manaus. Temos novidades dessa reunião, Carlos Eduardo?
Artemisa, começou aqui em Brasília a jornada dos amazonenses para tentar conter os prejuízos à Zona Franca de Manaus causados pelo decreto presidencial que altera a tabela do IPI. Uma equipe técnica formada por representantes de entidades da indústria como FIEAM, CIEAM, Eletros, Abraciclo, além de técnicos da Cefaz do Amazonas, se reuniram na tarde de hoje com técnicos da Receita Federal aqui em Brasília para apresentar os argumentos contrários ao decreto presidencial. Essa equipe do Amazonas foi recebida pelo secretário especial da Receita Federal, Júlio César Gomes, que acolheu os argumentos. Entre eles, o de que o Amazonas não é contra a redução de 25% do IPI, que, claro, vai ajudar a ampliar o consumo e gerar mais empregos em todo o país. Mas é preciso estabelecer exceções aos produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus, que já tem isenção de IPI. Outro argumento, Artemisa, é de que o decreto beneficia também produtos importados e o Amazonas é contra essa medida. Vamos ouvir o que disse o presidente do CIAM, que é o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, Wilson Périco, que participou da reunião aqui em Brasília. Como ele avaliou o teor dessa reunião. Vamos ouvir. Se tiver a oportunidade de apresentar as nossas argumentações, dizer que nós não somos contra a redução da carga tributária e nós não somos contra a redução do IPI para a indústria nacional e possível geração de empregos para o nosso povo. Agora, o produto importado não gera emprego aqui, né? Então essa medida não deveria alcançar o produto importado, que compete, esse sim compete com os produtos brasileiros, em especial com os de Manaus. E o produto de Manaus também não tem IPI, ou seja, reduzir IPI para os produtos de Manaus não vai mexer no ponteiro para o consumidor. Isso ficou claro para a Receita e vão aguardar o desdobrar disso. Tem mais notícia de mais uma ou duas reuniões do governador com o presidente da República e possivelmente uma outra rodada junto ao ministro, e vamos acompanhar. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o presidente do CIAM, Wilson Périco, que falou aí das rodadas, né, de reuniões referentes a esse assunto. Carlos Eduardo. Artemisa, não sei você, mas eu não senti confiança nenhuma do presidente do CIAM, não. Ele parece que deixou para frente aí o resultado. Foi uma conversa, ele não criticou a conversa, a reunião, ou seja, foi uma reunião até que amistosa, porém, eu acho que sem resultados, foi uma reunião fechada. Então a gente pensa na fala e tenta interpretar a fala de Wilson Périco, que na minha avaliação não é uma avaliação tão positiva assim. Eu acho que ele deixa mais para frente um possível resultado. Quem também esteve lá nessa reunião é o secretário de Educação de Manaus, o ex-deputado federal Paulderney Avelino, que, além de ser um histórico defensor da Zona Franca de Manaus, tem trânsito no Ministério da Economia. Ele destacou um outro ponto entre os argumentos apresentados pelo Amazonas, o de que o governo brasileiro pode estar patrocinando a desindustrialização do Brasil, ou seja, ao contrário do que disse o presidente Jair Bolsonaro, atingindo não só a Zona Franca de Manaus, mas toda a indústria brasileira. Vamos ouvir também a avaliação de Paulderney Avelino sobre essa reunião. Acredito que essa foi uma reunião onde nós pudemos levar uma posição do Amazonas e acho que foi muito bem recebida e que nós vamos aguardar agora, como disse o secretário da Receita, a reunião técnica entre eles para analisar essas situações que nós colocamos e também depois, obviamente, levar a posição para o ministro Paulo Guedes. Tudo isso falando tecnicamente. Não adianta tratar de questão política quando esse assunto, neste momento, é técnico. E depois, a decisão política do presidente da República de atender a demanda do Amazonas. Uma coisa importante é que no dia 1º de abril, o decreto terá que ser revisto. Portanto, terá que ter um novo decreto. Você está ouvindo 18 horas.
Ouvimos então o secretário municipal de Educação, Paulderney Avelino, que fala, inclusive, que o decreto deve ser revisto no dia 1º de abril. Carlos Eduardo Matos. Exatamente, Artemisa. Podemos interpretar agora na avaliação dele que pelo menos ele considera positiva essa reunião, que foi passados argumentos, os técnicos não se opuseram aos argumentos, né? Ou seja, eles se reuniram, acolheram e vão repassar ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para que então haja uma decisão política em torno desse assunto. Vamos seguir aguardando. Importante destacar, Artemisa, que esse é o início de uma longa jornada, viu? Para tentar corrigir o que nós, amazonenses, acreditamos que é uma falha do governo federal contra o nosso principal modelo econômico. Sim. Amanhã entra em cena o aspecto político da questão. Vai ter uma reunião entre o presidente Bolsonaro e o governador Wilson Lima no Palácio do Planalto. E aí a gente segue acompanhando e esperar que essa reunião surta efeitos amanhã. Então vamos seguir acompanhando os meandros dessa jornada da equipe técnica do Amazonas em defesa da Zona Franca de Manaus. Artemisa e Carlão. Ei, Cadu, olha só, no Dia Internacional da Mulher, o deputado aí trapalhão e que pisou feio na bola, né? O Mamãe Falei foi alvo de vários memes por conta daquelas declarações lá que, vamos resumir, machista, mas tem vários outros adjetivos aí que pode ser utilizado nesse processo aí. Como é que tá a situação dele? Ele anunciou já, por exemplo, a saída dele do Podemos? Pediu sim, Carlão, dos males o menor. Para evitar ser expulso do Podemos, o deputado estadual de São Paulo, Arthur Duval, se antecipou e apresentou um pedido de desfiliação do Podemos, que é o partido de Sérgio Moro. E hoje a direção nacional do partido anunciou que aceitou o pedido do parlamentar, ou seja, o Mamãe Falei, o youtuber Mamãe Falei, está fora do Podemos, mas ele segue deputado estadual e deve enfrentar um processo de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo. 12 parlamentares entraram com representação contra ele. Ainda assim, a Alesp ainda não instaurou processo ético contra ele. Enquanto o Mamãe Falei frita, Carlão, o MBL, que é o Movimento Brasil Livre, grupo de origem do Arthur Duval, tenta não perder espaço emplacando um outro candidato a governador de São Paulo, já que o garoto abriu mão da pré-candidatura. Apesar do escândalo das mensagens sexistas, as quais ele, entre outros absurdos que ele disse que as ucranianas são fáceis porque são pobres. Isso foi um escândalo nacional, né, Carlão? O Podemos não quer nem ouvir falar do MBL. O partido pretende escalar agora o general Santos Cruz, que é ex-bolsonarista, que tem uma excelente reputação nas Forças Armadas e filiado ao Podemos há menos de um mês, ou a presidente do partido, a deputada Renata Abreu. O partido precisa se posicionar, senão vai ser engolido no processo político e ser obrigado a se aproximar de outros partidos, como o PSDB, para não afundar nessas eleições. Agora, falando de eleições presidenciais, Carlão, o PT decidiu mudar para o dia 2 de abril, último dia da janela partidária, o lançamento da chapa Lula-Alckmin. Esse evento vai ser simbólico, uma espécie de esquenta da campanha. A coordenação do partido quer usar a mesma estratégia de Bolsonaro, esperar os movimentos da concorrência, esperar clarear mais um pouquinho o cenário para então mexer as pedras do tabuleiro. Outro movimento do pré-candidato Lula vai ser viajar pelo país com 2 objetivos: desgastar o presidente Jair Bolsonaro, que está conseguindo reagir nas pesquisas, e falar de propostas, já de imediato. O comitê de campanha já está preparando a agenda de viagens, que começa nos próximos dias. E hoje, o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto autorizando o governo a distribuir gratuitamente absorventes para a população mais vulnerável, como mulheres em situação de rua, cumprindo medidas socioeducativas, e alunas matriculadas no programa de saúde da escola e beneficiárias do Auxílio Brasil, com idade entre 9 e 24 anos. E durante esse evento do Palácio do Planalto, em que ele fez uma série de anúncios de medidas em favor das mulheres, o presidente Bolsonaro cometeu uma gafe, dizendo que as mulheres estão praticamente integradas à sociedade. Vamos ouvir o contexto que ele falou. Lá naquele meu tempo é história. Ou a mulher era professora ou dona de casa. Praticamente, dificilmente uma mulher fazia algo diferente disso. Lá nos anos 50, 60. Hoje em dia, as mulheres são praticamente integradas à sociedade.
nós as auxiliamos. Nós estamos sempre ao lado dela. Não podemos mais viver sem ela. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Cadu. É a fala à la Bolsonaro, né, Artemisa? Ele fala, depois desfala, enfim. Na verdade, o governo que vem tentando se aproximar do público feminino, que é o que lhe rejeita mais, segundo as pesquisas, voltou atrás do veto que foi dado ao projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional, que institui o Programa de Saúde Menstrual, e publicou esse decreto com o mesmo texto do projeto apresentado pelo PT. No jogo das eleições vale tudo, né? Mas a proposta é muito importante, vale ressaltar. Ok. Volto com vocês. Artemisa e Carlão. Valeu. Carlos Eduardo, muito obrigada pela sua participação. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Entrevista do dia. Olha, agora vamos falar de política, né? É que hoje, inclusive, foi divulgada aí a primeira pesquisa eleitoral aqui no Amazonas. Para o governo do estado, Amazonino Mendes está aparecendo aí em primeiro lugar com 33,4% dos votos. E para o senador, há empate para o senador, aí o Senado, a disputa pelo Senado, há empate técnico entre Omar Aziz com 24,7% e Arthur Neto com 23,9%. O terceiro colocado é o Coronel Menezes, que aparece com 14%. Os números são da empresa Perspectiva. A pesquisa foi realizada no período de 23 de fevereiro a 4 de março e ouviu 3.600 eleitores na capital e também no interior. E está registrada no Tribunal Regional Eleitoral. E para falar da pesquisa, vamos entrevistar então o ex-prefeito de Manaus, ex-senador Arthur Virgílio Neto. Ele que é pré-candidato pelo PSDB ao Senado Federal. Boa noite, senador. Então, esses números, o senhor acredita que estão de acordo com o que o senhor tem acompanhado? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Artemisa. Olha, você tem o nome de uma tia minha e seu sobrenome é de um querido tio meu era Gadelha também. Eu fiquei muito feliz com essa coincidência, sabe? Um abraço, Carlão, um abraço aos ouvintes. E, sobretudo, uma saudação às mulheres pelo seu dia. Eu fiz meu post, pude homenagear com emoção as pessoas próximas de mim e as mulheres todas, inclusive as da Ucrânia, que merecem muita atenção e muito amor. Mas, olha, você falou em pré-candidatura, eu não tomei nenhum gesto ainda de candidatura. Não fiz nada, eu simplesmente... minha tendência é concorrer, mas como uma pessoa precavida, com 44 anos de vida pública na mesma praça, eu não precisei mudar de praça, na mesma praça, o que é sinônimo de credibilidade. Eu também tenho pesquisas, meu partido tem pesquisas, e não é nada disso. Se na hipótese de eu ser candidato, a nossa diferença varia de 10 pontos a 14 pontos. Okay. Não existe nada disso. E a rejeição desse candidato que aparece aí pode ter sido um erro da empresa, enfim. Mas eu não vou discutir pesquisa, não. Eu vou discutir apenas o seguinte, é que eles deram, eu achei engraçado porque eles deram um número para mim e depois eu cresci, sem ser candidato, 7 pontos de uma pesquisa para outra. Imagine, se for assim, daqui a pouco eu cresço mais 7, depois mais 7, daqui a pouco eu passo de 100%. Quer dizer, eu prefiro não comentar pesquisas assim, porque a gente não sabe, eu não vou dizer que não é séria, não tem por que dizer, e apenas não é o que eu vejo, não é o que eu vejo. Eu vejo que as pessoas, para ser bem franco, as pessoas estão... Eu vejo 2 pessoas sem perspectivas eleitorais aqui no Amazonas, e vou ser claro. Uma delas é o governador Wilson Lima. Ele pode fazer o que ele quiser, de que está usando o dinheiro do Estado, ele faz o que ele quiser. Mas ele não construiu um hospital, ele tem aquelas mortes trágicas nas costas por falta de oxigênio. O prefeito que se elegeu na minha sucessão, ele cedeu da cota que eu deixei, uma sobra de oxigênio bastante grande, ele cedeu para o governador não tinha oxigênio, enfim. Então, essa pessoa, eu não acredito pelas pesquisas qualitativas que vi, pela
impressão que eu recolho com quem fala comigo nas ruas, eu não vejo a menor possibilidade de ter futuro político. E a outra é precisamente o candidato Omar Aziz. Não vejo que se eleja nada majoritário. Não sei se elegeria deputado federal. Sinceramente, não sei. Não é uma eleição fácil, são poucas vagas. As vagas estão aí bastante ocupadas por candidatos, enfim. Mas eu vejo nele uma grande rejeição, as pessoas não vão com a ideia de que uma pessoa como ele possa ser útil realmente e de maneira honesta ao Amazonas, enfim. Agora, a preocupação nossa mesmo é a Zona Franca, é o que está acontecendo com ela. Eu ouvi agora a entrevista de um secretário municipal falou uma data que não é uma data feliz. 1º de abril não costuma ser um dia de verdades, né? E falou em desindustrialização do Brasil, não acredito nisso também. Eu acredito que essa medida ela é ruim porque ela diminui a competitividade das empresas já situadas no Distrito Industrial de Manaus e ela, por diminuir os espaços de competitividade, ela impede que novas empresas venham para Manaus, porque não tem muito sentido não ganhar dinheiro ou ganhar a mesma coisa se você pode estar perto dos centros de maior concentração populacional, perto da malha viária, da pequena malha ferroviária que o Brasil tem, que é um dos defeitos do Brasil, enfim. Então eu vejo que também não estou vendo o presidente retroceder, não estou vendo. Eu acho que daí sai uma conversa assim esquisita, né? E não vejo que o presidente vá ceder nisso. Ele tem a promessa do ministro Paulo Guedes de que isso aí vai gerar muitos empregos, isso aí vai tocar para frente a economia. E eu vou dizendo um pouco o contrário. No começo, pelo menos, essa medida vai gerar inflação, que já está grande. Vai haver uma inflação maior ainda pelos efeitos dessa medida, enfim. E grande prejudicada será a Zona Franca de Manaus. A gente não está explorando a biodiversidade, a gente tem como única fonte de renda a Zona Franca de Manaus e parece que o governo federal não compreende para valer a importância que a nossa Zona Franca tem para manter a floresta em pé, para dar os empregos. São cerca de 500 mil empregos, entre diretos e indiretos. Sustenta a capital e sustenta o interior. Uma vez eu conversei com 2 amigos. Um era do setor de serviços, o outro do setor de construção civil. Perdão, um era comércio, o outro era construção civil. Aí eles estavam discutindo que setor que gerava mais empregos. Ambos gerando muitos empregos. Mas eu disse, olha, na verdade, vocês não geram empregos. A Zona Franca é que permite a vocês gerarem os empregos. Então, não vamos esquecer da mãe de todos os empregos, que é a Zona Franca de Manaus. É ela que é a mãe de todos os empregos. A gente tem que ter essa compreensão e defender com garra. Fomos à justiça e com ações populares, com um questionamento que a gente ainda vai reforçar, se Deus quiser, junto ao Supremo Tribunal Federal, é não dar descanso e questionar. Se não colar nisso, entra com outro recurso, enfim. Mas temos que defender a Zona Franca porque a queda dela, paulatina, não será de uma vez, mas a queda paulatina dela vai gerar desemprego, desespero, vai gerar, suicídios, vai gerar mais recrutamentos para o tráfico, vai deixar um povo desesperançado e pior, as pessoas não vão morrer de fome. Então avançarão, sem dúvida alguma, sobre a floresta, o que significará outro prejuízo, porque a floresta boa é a floresta em pé, é aquela que das suas folhas se pode tirar trilhões de reais para acabar com a pobreza no Brasil inteiro, não só no Amazonas, não só na Amazônia. Senador, o senhor será uma voz, então, ali no Congresso Nacional, como sempre foi, né? Enquanto senador. Quando será o lançamento aí da sua pré-candidatura, já que o senhor disse que ainda não falou em pré-candidatura?
É engraçado, eu sinto assim, eu tenho pesquisas do interior, o nome é forte, o nome tem uma mística, né? A mística de que eles até valorizam, talvez mais do que o meu mandato foi, o povo do interior e da capital valoriza talvez até mais. Mas o fato é que eu percebo que é um nome que as pessoas... Outro dia um amigo meu me disse, olha, eu ia falar que você poderia ser candidato ao Senado, aí o interlocutor falou assim, eu só quero o número, eu quero o número dele, enfim. E no interior não é diferente. Mas eu estou dizendo para o momento apropriado, vamos fazer uma festa bonita para discutir os lançamentos do partido, os apoiamentos do partido. O partido quer sair apoiando um candidato a governador competitivo, ele quer sair com uma candidatura vitoriosa ao Senado, e se Deus quiser, essas duas vitórias se complementariam em termos de progresso, de avanço, de emprego para o Amazonas, enfim. Nós queremos participação na Câmara Federal, queremos participação expressiva na Assembleia Legislativa, enfim. E essa é a mobilização que a gente faz. O resto eu não dou muita bola para pesquisa não, porque, poxa, senão eu ficaria vaidoso. De uma pesquisa para outra, não é a primeira essa. Essa é a segunda de uma pesquisadora, né? De uma empresa de pesquisas. Mas, levando em conta que eu cresço 7 pontos de uma para outra, nossa, eu vou acabar ficando com 102% dos votos. Isso não é real. E Arthur? Tem que ser no máximo 100%, e eu não vou ter 100%. Eu quero ter o suficiente, se eu for candidato, para vencer as eleições e oferecer um senador de verdade para o Amazonas. Ok, Arthur, falando em eleições, em campanhas ainda e em resultado aí de pesquisas, você acha que para presidente aqui no estado vai ser polarizado também? Porque vem despontando aí nas pesquisas o Lula e o Bolsonaro, né? Polarizando mesmo no Brasil. Aqui, como vai ser essa questão da campanha no Amazonas para presidente? E pegando o gancho do Carlão para o governo do estado, nós vamos ter aí uma nova revanche de 2018 para o governo? Olha, há uma tendência de polarização nas eleições presidenciais, e se é assim no Rio Grande do Sul, se é assim no Rio de Janeiro, no Nordeste, termina sendo também no Amazonas. Apesar de eu considerar que o candidato mais preparado para governar o país, pelo que faz em São Paulo, é o candidato do meu partido, João Dória. Mas a gente não vai contra a realidade, e a realidade mostra essa polarização. Contudo, com o que tem feito, com as concessões que tem feito, o presidente Bolsonaro cresceu, o candidato Lula perdeu um pouco, mas continua com uma vantagem bastante tranquila para ele ainda, né? E eu creio que é uma eleição de 2 turnos, e vai ser muito importante nós verificarmos ao fim do primeiro turno e abertos os resultados, qual dos dois tem mais capacidade de agregar, qual dos dois é aquele que seria o segundo nome da maioria dos amazonenses. Eu creio que a resposta está aí. E quanto ao governo do estado, eu vejo o senador Eduardo Braga, um candidato expressivo, pertence a um partido expressivo e foi governador, foi prefeito da capital, tem um lastro político importante. Vejo uma vantagem que o governador amazonino Mendes leva, uma vantagem muito clara. E se a gente pensar em polarização, por exemplo, teria que ser entre Eduardo e Amazonino, porque eu não consigo imaginar que o governador Wilson Lima vá para algum lugar. Eu não consigo imaginar. Da outra vez, ele veio na cauda do fenômeno do Bolsonaro. Ele veio na cauda do novo, era o novo, e quando se foi ver, ele não sabia nada, a não ser dançar com um anão, o que é um crime, porque é ridicularizar um deficiente em público, numa televisão, e se juntou com o senador Aziz, e não são poucos, eu até estranho, e digo isso com dureza, e vou entrar com uma medida muito dura no Conselho Nacional do Ministério Público. Nada contra eles é apurado. O Ministério Público comeu a bio em tudo que se relacionou a medidas investigativas em relação aos malfeitos
das duas pessoas. A resposta que deram uma vez para uma provocação, no bom sentido, uma provocação minha, foi de que um tinha como espaço para julgamento, como foro, o STJ e o outro o STF. Mas eu pergunto, e os asseclas dos dois? E os que foram flagrados na rapina do dinheiro público? Será que esses não devem ser investigados para, depois de uma investigação muito decisiva, nós chegarmos à conclusão de que qual teria sido a real participação, tanto do senador na Maus Caminhos, em outros episódios da Cidade Fantasma de hoje, que era a promessa bonita da cidade universitária de ontem, né? Era uma promessa que iludiu até a mim. Eu disse, vai ser muito bom, eu quero dar um abraço nesse governador, porque é uma bela sugestão. Hoje é lugar de desova de cadáveres. O tráfico mata e joga lá na cidade universitária, e 300 milhões, a valores de 10 anos atrás, desapareceram. Então, eu creio que é uma dupla assim que não adianta eles fingirem que não estão juntos, porque estão juntos. Eles pegam laranja para o Senado, eles pegam tangerina para qualquer coisa, mas estão juntos porque eles são como se um fosse, digamos assim, como se um fosse a tampa, falando em linguagem bem popular, um fosse a tampa e o outro fosse o pinico. É um pouco que eu vejo. Senador, muito obrigado pela entrevista, pela sua participação aqui no programa 18 horas. Uma ótima noite. Obrigado. Muito obrigado para vocês também, Carlão, Artemísia. Valeu. Não vou esquecer nunca que você tem o nome de uma tia minha, por parte de pai, e de um tio meu casado com uma tia minha por parte de mãe. Ela era Artemisa e ele era Gadelha. Eu nunca mais vou esquecer isso. Espero encontrá-lo brevemente para saber mais detalhes dessa história. As memórias da minha infância, duas pessoas muito queridas. Muito obrigado, Carlão. Obrigado. Grande abraço. A todos vocês da rádio. Muito obrigado. Obrigadão. 6 horas e 56 minutos, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. O Amazonas é o terceiro estado do país que mais mata mulheres. E nessa pandemia, o estado sofreu uma alta de 34% no registro de casos de violência doméstica contra a mulher. Só no ano passado foram registradas 25.132 ocorrências, 6.000 casos a mais que no ano anterior. E 118 mulheres foram assassinadas, segundo o levantamento apresentado pelo Atlas ODS. E pensando em promover aí soluções para estes casos, o Tribunal de Justiça do Amazonas está realizando a 20ª Semana Justiça pela Paz em Casa. Já estão pautadas aí 1.222 audiências. Os detalhes nós vamos conhecer agora na reportagem de Nathalie Moraes. Uma em cada 4 mulheres acima de 16 anos afirmam ter sofrido algum tipo de violência no último ano em todo o Brasil. Durante a pandemia de Covid-19, aqui no estado, registramos um aumento de 34% nos casos de violência doméstica. Segundo um levantamento do Atlas ODS Amazonas, apresentamos uma evolução nos números de homicídios de mulheres entre os anos de 2000 a 2019. Em 2019, foram 118 mulheres assassinadas. 26% dos homicídios são de casos de feminicídio. O estado ocupa a 3ª posição no ranking nacional de assassinatos contra a mulher. Pensando em promover soluções para estes casos, o Tribunal de Justiça do Amazonas realiza a 20ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, como explica a desembargadora Graça Figueiredo, coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Judiciário Estadual. É um esforço concentrado de todos os tribunais do país, sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça, com o objetivo de julgar casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Entendo que o objetivo deste evento é dar maior visibilidade na luta das mulheres pela igualdade de gênero, pelo reconhecimento de sua capacidade intelectual em todas as áreas da inteligência humana. As ações acontecem aqui na capital e também no interior até o dia 11 de março. São 9 municípios do estado que participam desta ação. Para esta edição da campanha, já estão pautadas 1.222 audiências. O Poder Judiciário
Ministério do Amazonas conclama a todos para se engajarem nesta campanha denunciando fatos, tipo de violência, porque ela segrega e destrói as famílias. Depois de Manaus, a maior quantidade de atendimentos está concentrada no município de Presidente Figueiredo, seguido de Atalaia do Norte, Manicoré e Manacapuru. Estão previstas mais 2 edições da Semana da Justiça pela Paz em Casa, uma para o mês de agosto e outra no mês de novembro. Dos 62 municípios amazonenses, 24 apresentam um número de homicídios de mulheres acima da média. Barcelos e Beruri são as cidades com as maiores taxas aqui do estado. De acordo com estudos do Atlas ODS, os índices destas cidades são de 4 a 6 vezes maiores que a média nacional por grupo de 100 mil mulheres. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 7 horas em ponto em Manaus. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Neste dia 8 de março, é preciso dizer que as mulheres exigem respeito. Exigem o direito de decidir sobre suas próprias vidas. Exigem o direito de salários iguais para trabalhos iguais. O direito à saúde, à educação, à justiça, o direito à liberdade, o direito supremo à vida. Hoje, no Dia Internacional das Mulheres e todos os dias, é preciso dizer bem alto: uma sociedade que respeita os direitos das mulheres é uma sociedade melhor. E essa luta deve ser de todos, sempre. 18 horas. Tudo bem, Artemisa. Fechamos mais uma edição do 18 horas e parabéns. Fechamos neste dia de comemoração, mas também ainda de luta das mulheres. Constante. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 7-1. Continue bem, continue no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.